Bom dia, nós vamos começar hoje mais uma aula a respeito, desta vez, sobre a introdução ao PFLEX, que se destina a fazer um pequeno edifício de apartamentos entre as ruas Odilon Braga e Bambuí, no bairro Anchieta, aqui em Belo Horizonte. Eu vou dar uma passada geral sobre as coisas que estão no site a respeito da matéria e vou em seguida explicar como que vai funcionar então o andamento aí da nossa sala de aula. Aqui do lado então eu tenho sempre meu roteiro e vocês conseguem ler, eu espero, aqui ó, o endereço do meu site, né? https sites.google.com/view/OtávioCSB. Na hora que você clica neste endereço, vai aparecer então o meu site com tudo que eu tenho em relação aos procedimentos didáticos, as matérias que eu leciono e além de algumas outras coisas. Ok, então nós vamos entrar aqui no site do PFLEX, do Residencial Odilon com Bambuí. Lembrando que tem também o Facebook, que vocês podem ingressar e lá vocês vão encontrar um conjunto de informações úteis para vocês, relativas aos semestres passados, nos quais eu lecionei essa matéria, e vão encontrar também a possibilidade de bater o papo entre vocês e passar informações, né? O Facebook ele é muito mais para o uso do aluno, das trocas entre alunos, do que minha, né? As coisas que eu preciso, que estão importantes aqui, estão no nosso site. Então aqui está lá, site residencial Odilon com Bambuí, tem uma foto de um predinho, a foto não, uma imagem, né, de um pequeno edifício como ilustração. E o que vocês vão então fazer nesse PFLEX? Vocês vão trabalhar em duplas, pode ser também individual, mas não em trincas. Então vocês vão fazer um anteprojeto de um edifício residencial. O terreno mede 30 por 35 e vocês vão então, para fazer esse projeto, precisar se aprofundar em alguns temas específicos que vão ser tratados ao longo do período letivo. Quais são eles? São assuntos que, como alguns outros também, eu chamo de condicionantes do projeto. São coisas que vão fazer com que o seu projeto funcione dessa maneira ou daquela. Quais são elas? Neste caso aqui do nosso predinho. Prefeitura de Belo Horizonte vai colocar uma série de condicionantes, Corpo de Bombeiros também, pré-dimensionamento estrutural, vocês vão precisar saber quanto que o pilar tem que medir, né? Não é um cálculo exato, esse é feito pelo engenheiro calculista, mas é uma ideia de quanto que você vai precisar de área para uma viga, para um pilar, para uma laje. Quais são outros condicionantes? São os sistemas construtivos. Quais são os sistemas construtivos que você pode empregar para fazer esse edifício, né? Lembrando que o sistema estrutural é um pedacinho do grande conjunto dos sistemas construtivos, né? Os sistemas construtivos, eu vou perguntar de que vai ser a sua parede, como é que ela vai estar apoiada, qual que vai ser o acabamento delas e a cobertura. E as suas lajes vão ser nesse sistema estrutural ou naquele, né? Que mais assuntos? Conforto térmico, esquadrias, materiais de construção e de revestimento. Então, esses são basicamente os assuntos que a gente vai se aprofundar neste PFLEX. Aqui é um conjunto de leis que têm que ser observadas, né? E algumas que podem, que eu sugiro que sejam observadas, mas não são legislações. Mas, por exemplo, aqui, Instrução Técnica 8 e 9 do Corpo de Bombeiros. Para quem já assistiu àquela aula anterior, vocês vão lembrar que eu tenho uma mediateca e lá você vai achar aí essas instruções do Corpo de Bombeiros. Caderno de padronização deverá ser observado, nós vamos ter algumas aulas aqui gravadas a respeito dele. E para quem for usar o AutoCAD, deve ser observado esse conjunto de arquivos aqui, que também vai ser, é um assunto que vai ser
tratado numa aula específica. Muito importante é o Manual Técnico das Edificações da PBH, Prefeitura de Belo Horizonte. Vai te informar sobre quais os afastamentos das divisas e laterais e de fundo que seu prédio tem que ter, quantos apartamentos pode ter, quantas vagas de garagem ele pode ter, quais são as alturas máximas na divisa, qual que é a altura máxima do prédio, qual que é a área máxima construída que você pode trabalhar. Né? Isso tudo vai estar, então, observado aí. Objetivos. Para que o nosso Perflex? Providenciar uma solução criativa, elaborar um projeto residencial vertical, quer dizer, com escada e elevador, a partir do conjunto de condicionantes propostos. Essa palavrinha é cara para nós, condicionantes, né? Os condicionantes são aquelas coisas que condicionam o projeto a ser aquilo que ele virá a ser depois do final do nosso trabalho. O que mais de objetivos? Definir um sistema estrutural adequado. Nós vamos fazer com estrutura metálica, nós vamos fazer com estrutura de alvenaria autoportante, nós vamos fazer com um sistema convencional de concreto armado. De quê? Por que isso? Por que aquilo? Quais são aquelas soluções mais adequadas para este caso? Quais aquelas que dá para fazer, mas ficariam uma fortuna? Quando que a estrutura metálica ela é interessante no lugar do concreto armado? Vão ser assuntos que nós vamos dar uma pesquisada e vocês vão providenciar, então, as soluções. Ok, pré-dimensionar o sistema estrutural. Pré-dimensionar. Né? Ter uma noção de quantos pilares vocês vão usar, qual que é a seção desses pilares, qual que é a espessura das nossas lajes, dependendo do tipo da sobrecarga e por aí vai. Quando eu falo tipo, eu estou falando metálico ou concreto. Né? Ou então alvenaria autoportante, que não tem pilar. Ok. Executar corretamente a representação gráfica do projeto. Para isso, o nosso caderno de padronização, né? Que está lá na Mediateca também. Ele vai te dar uma noção daquilo que é preciso que seu desenho contenha. E como que essas informações se articulam umas com as outras. Terreno, então está aqui, Belo Horizonte, Avenida Afonso Pena, Praça da Bandeira, Avenida dos Bandeirantes, que se situa na cota 1000. Isso quer dizer que essa avenida está a 1000 metros acima do nível do mar. Bairro Anchieta, Bairro Serra, Bairro Mangabeiras. Bandeirantes virou Rua Odilon Braga, está aqui na esquina de Odilon com Bambuí. Vamos ver se a gente consegue aumentar isso. Nessa esquina, Rua Bambuí, que termina na Afonso Pena. Se alguém quiser visitar o terreno, sobe a Afonso Pena, entra na Bambuí e chega no terreno. Ou então sobe a Afonso Pena, vira na Bandeirantes e desce ao Odilon Braga, 2 quarteirões e chega lá. Ok, plano de curso. São praticamente 2 meses. Quando for definida a data do início das aulas, a gente define o calendário, inclusive do jeito que está colocado aqui. Pode ser que seja, pode ser que não seja, isso vai ser alterado. Mas, então, basicamente, 2 meses. 1 mês para um estudo preliminar, outro mês para o anteprojeto. Na primeira e segunda semanas, nós vamos compilar um conjunto de casos análogos, soluções parecidas. Como é que pessoas com problemas parecidos com os nossos resolveram o problema deles? Isso eu sugiro fazer não na primeira e segunda semana só, não, durante todo o curso. À medida que vocês forem se aprofundando no projeto, vocês vão encontrando, então, a partir daí, alguns problemas. Então, vocês procurem saber como é que pessoas parecidas resolveram problemas parecidos ao longo da vida inteira. Né? Não é só na primeira e segunda semana, não. Então, casos análogos, condicionantes de projeto. O que é que condiciona esse projeto? O conjunto total de condicionantes. O terreno.
é um condicionante do projeto. Um projeto num terreno quadrado é muito diferente de um projeto num terreno comprido. Ok. Aí eu estou falando da forma do terreno, mas do terreno tem também, além da forma, tem a declividade do terreno é condicionante, se tem arborização ou não, em que tipo de via que ele está situado ou não, para que lado que ele está se voltado, se a rua está virada para o sol poente, ou para o sol nascente, ou para o sul, ou para o norte. Então existe. Se tem um ponto de ônibus na frente do nosso prédio, tem um ponto de ônibus lá. Isso quer dizer que eu tenho que pôr uma saída de garagem e agarrar a saída de garagem e não pode ficar em cima do ponto do ônibus. Quer dizer, são coisas que condicionam o projeto. Né? Na verdade, você pode mudar desde que você mude o ponto de ônibus com 3 metros para cá, 3 metros para lá, não faz diferença nenhuma. Ok. Legislação é condicionante, insolação é condicionante. Um lugar que a gente tem um problema grave é no Belvedere, onde a melhor vista está para o pior sol. Então tem um conflito entre condicionantes. Se você virar sua casa no Belvedere para a melhor vista, você está virando ela para o pior sol. Então, se você abrir um grande vidro para admirar a vista maravilhosa, você vai estar com um sol rachando na sua casa inteira durante o período da tarde. Então, dá um pulo no Google, pessoalmente lá, vai ver como é que arquitetos bons e ruins resolveram este problema. Né? A gente, arquiteto, chega para as edificações com perguntas. Né? No caso nosso, como é que isso vai ser? Para que lado está a insolação versus as visadas principais? Ok. Depois nós vamos elaborar seminários temáticos nos quais os seguintes temas serão abordados. Aqui tem 12 temas. Esses seminários vão ser da seguinte maneira. Logo no início, a gente define um seminário para cada grupo. Os grupos escolhem quais os seminários querem, desde que comecem de cima para baixo. Né? Alguém resolve que vai ficar com o 1, alguém resolve que vai ficar com o 2, alguém resolve que vai ficar com o 3, para que, se não preencherem todos os seminários, os últimos, que são os que precisam ser observados mais futuramente, eu mesmo faça uma aulinha sobre eles e coloque eles no ar. Ok. Então, os seminários é o seguinte, são apresentações rápidas, de 15 minutos no máximo, e cada grupo faz para toda a turma, porque todo mundo, vamos ver aqui o primeiro, legislação da prefeitura, cálculo do H, a altura do prédio. Como é que a prefeitura pede para você calcular o H? Todos os grupos precisam saber disso. Então, ao invés de todo mundo ir atrás dessa informação, um grupo vai atrás dessa informação e disponibiliza para todo o grupo, para toda a turma. Para isso são os seminários. Eles têm que ser objetivos. Eu não quero enrola, eu não quero teoria, eu não quero literatura, eu quero assim. O H eu calculo assim, assim, assim e assado. Pronto. Aí eu quero o que você precisa para resolver o problema. Então, cálculo do H. A legislação da prefeitura ela é extensa e ela tem vários condicionantes imperativos. São coisas que você obedece ou você não aprova o projeto na prefeitura. Então aqui nós vamos tomar conta dos mais importantes. Cálculo do H, altura como é que se calcula a altura máxima que seu prédio pode ter. Número 2, transferência do direito de construir e outorga onerosa. Esses dois instrumentos vão permitir que você aumente a área máxima que você pode construir. Por exemplo, se a prefeitura falou que para zona tal você pode construir 1.000 metros quadrados, através da transferência de direito de construir e da outorga onerosa, você pode aumentar isso. Como é que funciona? O grupo vai pesquisar e vai indicar para a turma. E depois os demais, o terceiro grupo, vão cuidar dos demais condicionantes que a prefeitura coloca. São muitos. Mas são simples, bem mais simples que os dois primeiros. Começa pela área e vai em seguida pelos afastamentos, e como eu já falei, número de vagas de estacionamento, número de unidades residenciais, se pode ter algum comércio no prédio, ou se tem que ser inteiro residencial, e por aí vai. Número 4, o que o corpo de bombeiros exige? Como é que tem que ser? Ponto principal no nosso prédio. Como é que a escada tem que ser? Ela tem que ser enclausurada? Ela não precisa?
né? Isso vai depender de um critério número um, que seria o número de pavimentos do seu prédio, e um critério número 2, de como é que é a distância máxima percorrida na horizontal até chegar na escada. Grupo 5, pré-dimensionamento estrutural. Pequenas formulazinhas que vão indicar as dimensões de todas as peças da sua estrutura. Depois, condicionantes relativos a elevador. Nosso prédio vai ter elevador. Alguns podem até ser que façam sem elevador. Mas a gente vai colocar, para quem vai colocar o elevador, eu preciso saber como é que eu tenho que fazer com os cômodos nos quais esse elevador ele vai ser inserido. Tem casa de máquina? Não tem. Tem fosso? Qual que é a dimensão dessas peças? Número 7, condicionantes relativos ao armazenamento da água. Eu vou precisar de 2 caixas d'água, uma inferior e uma superior. Qual que é o tamanho de cada uma? Qual que é a localização? Né? Depois, shafts, que são condutos verticais que atravessam todos os nossos pavimentos e nos quais são incluídas algumas tubulações. Instalação de gás. Na rua tem gás de rua, eu não preciso ter instalação de gás. Mas quem quiser colocar instalação de gás, como é que ela tem que ser? E no caso de uma rua onde não tem gás de rua, como é que eu tenho que colocar esses botijões de gás? Aquecimento da água, eu tenho que pensar. Como é que essas pessoas vão ter água quente? Aonde que elas vão ter água quente? No chuveiro, com certeza. Qual que é o tipo de aquecimento de água? Tem vários tipos para escolher. Mesma coisa, ar-condicionado, mas nós não vamos entrar. Não, até que seria bom entrar no assunto do ar-condicionado também, porque vocês podem querer condicionar os ambientes das casas, dos apartamentos. Depois, revestimentos de fachada. Que tipos de revestimento que estão aí para eu usar? Como que eu aplico esses revestimentos? O que eles trazem de consequências para a minha construção? Depois, acessibilidade. Eu quero fazer um edifício 100% acessível? Posso. Eu preciso? Não sei. Eu preciso do quê em relação à acessibilidade? Vamos pegar a 9050 e vamos dar uma destrinchada nela. Ok, então esses seminários, que podem ser esses, podem ter mais alguns, podem ter menos alguns, eu até sugeri o ar-condicionado. Vai ser assim, três conversas, cada dia 3 grupos, 4 grupos apresentam os seus seminários. Eu interfiro bastante quando eu vejo que a coisa está faltando, né? E quando tem alguma coisa que não está clara, né? E eles funcionam da seguinte maneira. Um dia, o grupo que ficou assignado para trabalhar naquele dia, aliás, no dia seguinte, o grupo me apresenta. No dia seguinte, ele apresenta para a turma. Então, o grupo apresenta para mim como uma maneira de eu dar uma passada sobre a estruturação, se está adequada à estrutura da apresentação. Se todos os itens que têm que ser falados estão incluídos ali. E se o conteúdo de cada item está adequado. Ok. Então, os grupos 1 e 2 vão dar a aula daqui a uma semana. Então, daqui a 3 aulas, nessa mesma semana, eles dão aula para mim. E naquele dia em que o grupo 1 está dando aula, os grupos 1, 2 e 3 estão dando aula, os grupos 4 e 5 e 6 estão dando aula para mim, para no dia seguinte eles apresentarem, né? E aí os grupos 7, 8 e 9 apresentarem para mim, para no dia seguinte apresentarem para a turma. Ok. Ok, então aqui a gente tem mais ou menos 2 semanas de... 2 semanas, quer dizer, 4 aulas de apresentações, né? É uma coisa rápida. Eu quero 3, 4 grupos apresentando por dia, sendo que primeiro apresentam para mim e depois, no dia seguinte, para a turma. Ok. Também no primeiro mês, quer dizer, até a 4ª semana, a gente faz um estudo preliminar e depois, até a 8ª semana, no final do curso, o anteprojeto. Como é que é a nossa avaliação? Evolução diária do projeto e participação ativa em sala de aula. 30 pontos.
Como vocês vão ver em uma aula minha a respeito de teoria do projeto, eu vou falar que o projeto não tem nada a ver com representação de ideia. Eu não estou nem aí para a ideia de vocês. Eu estou querendo saber do projeto. E projeto é uma coisa que evolui a cada vez que você assenta para amadurecê-lo. Então, vocês têm 15 aulas, vocês vão assentar 15 vezes para amadurecê-lo e eu vou ver esse projeto de vocês se modificando. Quer dizer, o projeto evoluindo, vocês têm a pontuação garantida, independente do resultado. Vocês precisam aprender que o projeto é um objeto a ser amadurecido. A partir daí, o caminho está aberto, né? Depois, o estudo preliminar vale 30 pontos e o anteprojeto vale 40. Estudo preliminar, primeiro mês, anteprojeto, segundo mês. As notas do estudo e do anteprojeto vão ser divididas de acordo com este critério aqui, ó. Imagens, desenho técnico, projeto. Quer dizer, eu valorizo muito o desenho técnico, independente do sistema que você utilizar para me apresentar, seja um projeto inteiro à mão, seja em CAD, seja em BIM. Quer fazer em CAD, em BIM, muito bem-vindo, mas você precisa dominar. Eu não vou exigir menos do seu desenho técnico, né? O BIM, mais do que o CAD e mais do que o desenho à mão, eles facilitam muito alguns processos, né? Eu sugiro fortemente que vocês comecem a trabalhar com esses dois sistemas. Qualquer atraso, 50% de corte. O que tem que ter no estudo preliminar? Tem que ter isso aqui. O que tem que ter no anteprojeto? Tem que ter isso aqui. No anteprojeto tem que ter memorial descritivo, tem que ter tabela de esquadrias, tem que ter esquema estrutural. Ok. O desenho técnico de acordo com o caderno e todo o material contido em prancha de formato ABNT, dobrado em formato A4. Quer dizer, se a gente for trabalhar de forma virtual durante todo o semestre, o bimestre, nós não vamos precisar de imprimir o projeto, né? Mas o formato é o formato padrão ABNT. Eu sugiro todo mundo trabalhar com A1 e entrega em PDF. Mas essas questões a gente vai evoluí-las ao longo do processo. Por quê? Porque é muito importante, é fundamental que vocês que forem trabalhar em sistemas com computador, a cada evolução diária vocês imprimam o projeto para vocês. Eu não vou avaliar nenhum projeto em formato DWG na tela preta do AutoCAD, ou dentro do Revit ou do ArchiCAD. Eu só avalio PDF. Porque se for imprimir ou não, eu consigo fazer a avaliação. Mas o PDF vai me mostrar, diferente da tela do AutoCAD, se você sabe trabalhar com espessura de linha. Por exemplo, se você sabe trabalhar com LT Scale, que é a escala das linhas tracejadas, isso dentro do CAD. O Revit já simplifica isso completamente para você. Ok, mas disso tudo, então, a gente vai amadurecendo ao longo do percurso. Material escolar: borracha, lápis, caneta hidrográfica e papel. Por quê? A gente nunca começa um projeto pelo computador. Só começa o projeto na mão, rabiscando bastante, apagando bastante com borracha, por isso tem que ter lápis ou lapiseira, né? E canetas hidrográficas, ponta grossa, não biseladas, 6 odores, cores básicas, né? Sugiro Faber-Castell Jumbo. Para quê? Depois que uma folha de papel está super rabiscada, aí você vem com a caneta de uma cor verde ou vermelho, bem diferente, você destaca o que foi denominador comum naquela sua rabiscação toda, né? E para você passar para a próxima folha, né? Então é muito importante esse conjunto de canetas hidrográficas que custa bastante barato. Por que a gente só começa o projeto na mão e não direto no CAD ou no BIM? Porque o CAD ou o BIM são ferramentas muito precisas. E no início do meu projeto eu não tenho precisão nenhuma sobre o que ele vai ser dali a 2 meses. Eu vou alcançar essa precisão, eu vou buscar, eu vou pesquisar, fazer projeto é fazer uma pesquisa. Mas no início
é tudo uma grande nuvem confusa. Então eu vou como que sair desdobrando essa confusão através de muito rabisco no papel. E o rabisco no papel, com borracha e lápis, é muito mais rápido do que no AutoCAD ou no BIM. É muito mais rápido. Você vai testar mais hipóteses de solução do problema com mais rapidez. Então, no início, não quero ninguém me mostrando coisa em computador. Bibliografia geral, está aqui. Esses 3 edifícios aqui vocês precisam conhecer, são edifícios semelhantes, né? Isso faz parte da minha contribuição àquele assunto que eu coloquei ali em cima sobre compilar um conjunto de casos análogos. Depois, uma bibliografia específica sobre construção civil, esse livro do Xing, Sistemas Estruturais Ilustrados, e do Xing também, Sistemas Construtivos Ilustrados. Né? Muito bom. Esse aqui, a respeito de concepção estrutural. Vídeos do YouTube da série Mãos à Obra da BCP. Associação Brasileira de Cimento Portland fez um conjunto de vídeos onde um casal muito simplesinho resolve construir uma casa muito simplesinha. Mas eles entram a fundo em cada um dos procedimentos da casa, da construção da casa. Desde a fundação até a cobertura, revestimentos, louças, metais, por aí vai. Então, eles são todos muito bons. Bibliografia sobre desenho técnico. Né? Além do caderno, tem um conjunto grande de bibliografia. Quer dizer, é preciso vocês ligarem o civirômetro a partir de agora. Quando algum assunto vocês não dominam, vocês corram atrás das soluções. Vai buscar onde é que pessoas semelhantes resolveram problemas semelhantes e se virem. Cada projeto de arquitetura de vocês vai ser diferente do outro. Vocês têm que se virar o tempo inteiro. E, por fim, o calendário que eu lanço quando eu tiver condições. É isso que eu queria falar hoje para vocês. Ah, não, vamos lá no terreno. O terreno, está aqui o link para o levantamento do terreno. Se você clicar, você vai chegar no terreno. Rua Odilon Braga, que desce da Serra, da Serra do Curral até a parte mais central do bairro Anchieta, e a Rua Bambuí, que é paralela à Avenida Bandeirantes. Então o terreno está aqui, ele tem 35 por 30, retangular. Ele tem este formato com a curvinha aqui, essa curvinha tem um raio de 3 metros. Norte, curvas de nível. Então o terreno vai do 0 até o mais 3 aqui, deve ir mais 3,5. Né? Ele tem mais ou menos 3,5 metros de desnível daqui para cá. É um terreno simples, mas você já pode começar a pensar onde eu coloco saída de garagem aqui, mais por aqui ou mais nos cantos, aqui este ou este. Se mais nos cantos, qual deles é mais interessante? Né? São perguntas que vão nos começar a querer conduzir o projeto. Ok, esse terreno está dado aqui. Vocês, por favor, cliquem no link para o levantamento e baixem em CAD, imprimam. Né? Sugiro imprimir na escala de 1 para 100, talvez, para começar a conversa. E comecem a trabalhar a lápis em cima de uma folha de papel manteiga que vai estar em cima desse levantamento impresso. Ok? Então é isso por hoje. Muito obrigado pela atenção e mais tarde a gente volta com mais aulas.